Você está preparado para testemunhar um julgamento divino que mudou a história para sempre nos dias de hoje? Tudo acontece durante o exílio de Maria, José, a criança Jesus e os 5 filhos de José, no Egito, onde algo extraordinário aconteceu e é tudo o que precisamos replicar esse critério de julgamento para os dias de hoje. Se nós aplicarmos esses patamares de justiça, o nosso mundo mudará para melhor a partir de agora. Vamos lá? A justiça divina se manifestou de maneira inédita, transformando a vida de 3 sacerdotes pagãos e revelando a verdade por trás dos antigos deuses na época do bebê Jesus no exílio no Egito. Os nossos juízes humanos do planeta Terra têm a função de aplicar as leis do convívio social. Nós também somos julgadores o tempo todo aplicando as nossas sanções nas atitudes dos outros. Muitas das vezes sem clemência e sem conhecimento profundo sobre cada situação. Mas é a justiça divina que deve ser aplicada e ela não tem a nossa mesma percepção humana frágil. Ouça, veja o que aconteceu naquela época em Ostracina, no Egito. Ouviu-se um estrondo como se estourassem 1000 trovões. A terra tremia com tal veemência que na cidade várias casas e templos desmoronaram. Levantou-se um furacão tão violento que o mar foi atirado à cidade em ondas enormes. O povo, despertado pelo abalo terráqueo, saiu correndo do centro para os locais mais elevados. Assim passou-se uma hora com essa fúria temporal. Decorrido esse tempo, chegaram à casa de José 3 sacerdotes pagãos à procura de Cirênios, o irmão do imperador César Augusto, e o Cirênios era o governador todo-poderoso da Ásia e Egito nessa época. Os sacerdotes contaram que seriam oferecidos grandes sacrifícios humanos, 1000 adolescentes e 1000 virgens para a morte, conforme a tradição pagã da época, quando aconteciam esses eventos extremos, como o terremoto que acabava de acontecer. Cirênios tinha o poder de dar autorização ou não. Ele muito se assustou com essa notícia de matar 2000 pessoas inocentes. Contudo, Cirênios não teve coragem imediata de opor-se diretamente à decisão sacerdotal por questões políticas. Mas o coração de Cirênios pulsava pelo menino Jesus e era difícil para ele aprovar um sacrifício dessa magnitude. As criaturas destinadas à pacificação de diversos deuses pagãos eram torturadas e mortas de várias maneiras, dispensando uma descrição mais detalhada da emoção produzida nessas 2000 vítimas. Esses 3 sacerdotes pagãos foram os que sobraram da tempestade, pois os demais sacerdotes pagãos morreram. E esses 3 remanescentes estavam ávidos e sedentos para aplicar a pena de morte a essas 2000 pessoas e de forma cruel. Segundo eles, onde se trata de sentimentos de divindades, calam-se os sentimentos humanos e a compaixão, havendo uma sensação de delícia e júbilo para a imolação dessas vítimas. Esse sentimento cruel dos 3 sacerdotes fez Cirênios inverter a pena, absolvendo as 2000 pessoas inocentes e condenando os próprios 3 sacerdotes à pena de morte no lugar dessas outras 2000 pessoas. E essa determinação apavorante fez empalidecer os sacerdotes e a recuperar os sentidos às primitivas vítimas, pois Cirênio anunciava liberdade a todos enquanto os sacerdotes foram atados para execução. A maioria de nós hoje acharia que essa pena foi a mais justa possível, pois a injustiça seria grande demais. E os 3 sacerdotes que sentiriam na dor, na pele da execução que eles queriam para as 2000 pessoas
inocentes. Mas Cirenes dirigiu-se ao menino Jesus, pois não queria cometer outra injustiça. O que fez a criancinha Jesus? Orientou Cirenes a revogar essa execução dos 3 sacerdotes. E essa é a bênção de Deus em relação às nossas faltas. Imagina se não tivéssemos essa misericórdia divina sobre nós. Porque todos nós erramos e somos pecadores aqui no planeta Terra. E esse indulto aos criminosos fez esses 3 sacerdotes pagãos mudarem completamente a visão de vida que cada um tinha. Todos os deuses do paganismo foram criados na fantasia dos antepassados dos pagãos, que já conheciam um Deus único, mas desviaram dessa rota por interesses materiais, egoístas, ofuscando a verdade pela prática do egoísmo, do amor próprio, da ambição. Olha o que nosso curso completo da Escola Transmite Fé proporciona, que no canal do YouTube tem o link do curso no primeiro comentário fixado. Antes desse desvirtuamento pagão, muito antes, poetas, cantores, nas cortes dos antigos reis, personificavam em boas interpretações as qualidades desse Deus único. Para eles, Júpiter representava a bondade, o amor do Pai desde eternidades. Apolo era a sabedoria do Pai. Minerva, o poder da sabedoria. Mercúrio significava a onipresença através da vontade onipotente dele. Vênus representava a glória, a beleza e a juventude eternas do ser divino. Vulcano, Plutão, representava o poder pleno desse Deus sobre a Terra. Marte, o rigor divino, julgamento e morte para os condenados. Netuno, o espírito ativo em todas as águas, vivificando a Terra por meio delas. Assim, a antiga Ísis, como também Osíris, representavam a intocável santidade divina, que é o amor e a sabedoria divinos desde eternidades. Todos os outros deuses, digamos subdivindades, representavam nada mais do que atributos desse único Deus em quadros correspondentes, interpretações louváveis porquanto apontavam apenas Deus único em suas projeções, mas que os pagãos desvirtuaram. Esse foi o efeito sobre esses 3 sacerdotes pagãos. Foram esclarecidos e convertidos para o início do cristianismo naquela época, assim como foi levantado o véu de Ísis. E este é o véu também a ser levantado nos dias de hoje. Por fim, eu quero relatar que nesse exílio de Maria e José, a criança Jesus e os 5 filhos de José no Egito, um desses filhos de José era Jacó. Esse filho mais moço de José é o mesmo Jacob Lorber do século XIX na Alemanha, que trouxe para todos nós essas revelações, essas novas revelações maravilhosas, ditadas por uma voz interna que é o próprio Jesus esclarecendo minuciosamente toda a sua passagem aqui na Terra, inclusive esses fatos de hoje. Jacó, no início da era depois de Cristo, fazia o papel de ama seca, cuidando do pequenino Jesus. Não houve quem fosse mais feliz que Jacó, pois amava Jesus de coração puro e o amor de Jesus por Jacó é inimaginável para os nossos sentimentos humanos. Que privilégio temos, eu e você, de usufruirmos dessas obras reveladas e entendermos as entrelinhas do Antigo Testamento, as explicações minuciosas do Novo Testamento, porque é o próprio Jesus que nos ensina com palavras acessíveis aos nossos sentidos humanos. Por tudo isso, eu lhe convido a uma reflexão. Fuja das preocupações. Não se ocupe antecipadamente da ansiedade pelo que está por vir. Não julgue para não ser julgado. A sua justa medida de julgamento será a mesma aplicada a você quando você for o infrator. Se entregar todas as suas preocupações a Ele, Deus Pai, a Jesus, e se dedicar a sua vida a partir de hoje
apenas para conhecer e amar cada vez mais este Deus verdadeiro, Ele lhe ajudará e tudo que hoje lhe parece turvo, amanhã se tornará claro diante de ti. Esse é um tema que eu acredito profundamente e espero que tenha sido útil para a sua vida. Bora para o próximo conteúdo? Continuemos com essa imersão sobre o sentido da vida e a palavra que transmite fé.